Aleluia. Glória a Deus. Ele é o início e o fim, né? Ele é tudo para nós, para mim. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja em vossos corações, aquecendo vossos corações. Agradecemos a Deus por poder estar aqui. Agradecemos, Ele tem nos amado, nos chamado, nos perdoado. Agradecemos a banda também, esses jovens daqui, né, valentes, amém. Você que veio também, né, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus agora. Já tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor, cantarmos. E é bom poder cantar sempre, né? Tem um texto bíblico que diz: quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, se puder, cante também, né? Mas quem está triste, ore, diz a Bíblia, né? Porque daí está numa dificuldade, numa tristeza, então vamos orar. Pode sentar, irmão? Esse banco deve estar bem quentinho. Queremos meditar na palavra de Deus com vocês essa noite, porque nós estamos aqui também para isso, né? E deve estar aí uns 10 graus, por aí. E eu tenho um texto aqui para nós meditarmos juntos, que está em Mateus, o Evangelho de Jesus conforme Mateus escreveu, né? Segundo Mateus 19, 27 a 30. São Mateus 19, 27 a 30. Tem um contexto, essa passagem aqui, eu vou ler um trecho já, né? Mas anteriormente aconteceu algo ali, então por isso que nós chegamos a esse momento aqui desse texto. Mateus 19, 27, Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro está falando para Jesus. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na ressurreição o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Agora eu quero ler o mesmo texto, só que em Marcos 10. Marcos 10 e o 29. Marcos 10 e 29 é a mesma passagem, só que Marcos escreve, tem um detalhezinho diferente que faz bastante diferença. Pedro pergunta então no 28, né? E nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondendo, Marcos 10 e 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições. Detalhe aqui que é importante, né, a gente perceber. Receberá aí tudo isso com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então é interessante aqui que Mateus falou, escreveu, e o Marcos dá um detalhe diferente ali, que tudo isso que a gente pode receber, que Deus vai nos alcançar, enquanto nós estamos aqui, nesse estado, nessa terra, a gente vai também passar por perseguições, né? Então a questão aqui, o contexto é que Jesus estava falando da sua missão, do seu reino e tal, pregando anteriormente,
E se aproxima de Jesus um jovem rico, o texto fala isso, e o jovem rico, temente a Deus, cheio dos seus cuidados, zelos e tal, e pergunta para Jesus, faz uma pergunta interessantíssima também, né? Ele pergunta: bom mestre, lá no Mateus 19:16, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele estava preocupado em alcançar a vida eterna, o que eu também estou, o que eu também quero. Qual é o objetivo da igreja? Alcançar a vida eterna. Porque para nós viver aqui, só para sermos por um tempo aqui, temos algumas benesses, alguns benefícios aqui, e não alcançarmos a vida eterna, a Bíblia diz que seremos os mais miseráveis, os seres humanos, se nós buscarmos a Deus só para essa vida aqui. Se nós buscarmos a Deus só para alcançarmos benefícios aqui, sermos melhores aqui, termos alguma coisa aqui. Se nós buscarmos só nesse sentido, nós seremos os mais miseráveis dos seres humanos. Então o jovem estava preocupado com a vida eterna, esse jovem rico. E ele chegou para Jesus e perguntou: como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Daí Jesus, conhecendo ele, Jesus é Deus, ele sabia também a história dele, conhecendo rápido que ele tinha bastante posse, e era rico, e Jesus disse para ele: uma coisa você tem que fazer. Já perguntou, conversou com ele ali, ele disse que guardava os mandamentos e tal. Então mais uma coisa tu precisa fazer, tu precisa ir vender tudo que tu tem, pega e dá aos pobres, para quem precisa, e daí tu vem e me segue, e tu vai ter um lugar comigo no céu, tu vai ter a vida eterna. Aí o jovem se entristeceu. A Bíblia diz que ele tinha muitas posses, então ele pensou: mas eu tenho que fazer isso, tenho que me desfazer disso tudo. Não sei se eu vou conseguir fazer isso, né? E diz a Bíblia que ele voltou-se triste e não seguiu Jesus, né? Aí Jesus dá uma explicação também, porque que é difícil o rico entrar no céu, né? Porque ele se apoia na sua riqueza, ele não consegue se desfazer disso, né? Jesus não queria que ele botasse fora tudo. Jesus queria ver o coração dele, queria ver o que estava ali dentro, que ele botasse para fora o que estava ali dentro. E ele botou para fora. Ele disse: assim não, daí não vai dar, né? Se é para mim fazer isso, não vou. Quando eu quero e preciso seguir a Jesus de verdade, eu largo tudo. Eu deixo tudo para mim seguir o mestre. Se eu colocar algumas necessidades, algumas regras, algumas normas para mim seguir a Jesus, já não vou conseguir servir a Deus de acordo com a vontade de Deus, porque eu começo a impor a minha vontade. E a minha vontade deve morrer quando eu aceito Jesus, quando eu quero andar com Jesus. A minha vontade, ela já era, vamos dizer assim. Agora eu vou fazer a vontade de Jesus. Para mim andar com o mestre, eu tenho que ver a vontade dele. Seja feita a vontade de Jesus, a vontade de Deus, não a minha. Então os discípulos viram tudo aquilo, e Pedro vai e pergunta para Jesus: Senhor, eu vi que o rapaz foi embora e tal, mas e nós que deixamos tudo? E nós que deixamos as redes? Nós que deixamos a nossa profissão de pescadores que éramos, né, para andar contigo? Larguemos tudo, nossos planos, nossos projetos, sei lá o que eu tinha para alcançar no futuro. Deixamos tudo, Senhor, para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Quem sabe até Pedro, naquele momento, quem sabe, não sei, né? Sabe, estava meio focado nas coisas materiais ali, porque ele pensou: e agora, né? Como é que eu vivo depois? E agora daqui para frente, o que eu faço? Mas o reino de Deus, ele é principalmente espiritual. Primeiramente, Jesus responde para Pedro ali, para os que estavam na volta, e para mim e para nós. O Senhor responde: é verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na ressurreição o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tribos. A princípio eram os discípulos aqui, para julgar as 12 tribos de Israel. E daí generaliza, ele diz: e todo aquele
que tiver deixado casas ou irmãos ou deixou a família por causa de mim. Por que deixou a família por causa de mim? Se Deus é Ele que formou a família, Ele quer que a gente cuide da família, que a gente zele pela família, que a gente esteja com a família. Agora o Senhor disse que quem deixou a família é por causa de mim. Porque às vezes, para mim andar com Jesus, a minha família não concorda. Às vezes para mim andar com Jesus, para mim me decidir com Jesus, a minha família diz não. Eu não vou contigo, isso é uma escolha tua. E você deve já ter ouvido e sabido de histórias de pessoas que decidiram-se por Cristo, por Jesus, conheceram a Jesus, foram alcançados pelo Senhor e moravam com a família, e a família disse: não, eu não concordo contigo, aqui dentro da minha casa, se é para você andar, seguir esse Jesus aí, você não mora mais comigo, você pode achar um lugar para ti. Muitas pessoas, ou algumas pessoas já passaram por isso. Escolheram andar com Jesus e perderam, quem sabe, a família. Então Jesus diz: quem teve que deixar pai, mãe, irmão, família, por minha causa, vai receber muito mais. Jesus diz: eu sou o galardoador, eu alcançarei, eu retribuirei. E ele diz que quem deixou isso, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará vida eterna por fim. Então, veja bem que eu estou aqui hoje, e da minha família de sangue, só tenho os meus filhos, minha filha, uma. Os demais, vocês são minha família, mas vocês não são aquela família primeira lá, minha, né, de sangue. Então Deus me deu muito mais pessoas, familiares, do que eu tinha, para mim andar junto, para mim pertencer a uma família. Vocês são minha família. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, e agradeço a Deus pela misericórdia de Deus para comigo, que o Senhor me colocou junto com vocês para nós sermos uma família. De repente você até nem tinha pensado nisso, né? Que nós éramos irmãos. Daí agora, sendo irmão, nós temos que dividir umas coisas aí. A herança. Não, mas o Senhor, a herança que Ele tem não vai faltar para ninguém. Deus não é um Deus que não possa alcançar o que Ele promete. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é poderoso para alcançar tudo o que Ele prometeu. A nossa palavra, nós podemos dar a nossa palavra, prometer algo para alguém, dizer: olha, eu vou te dar isso, eu vou cumprir, eu vou fazer, e podemos não conseguir realizar, e falharmos na nossa palavra, temos que pedir perdão, ou passar vergonha, mas o Senhor não. O Senhor, a sua palavra, Ele vela, ou zela, pela sua palavra para cumprir, e Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu, e nada que Ele disse, nada que está na palavra aqui vai cair fora, um tio, diz a Bíblia, vai cair por terra. O que o Senhor falou, Ele é poderoso para cumprir, Ele vai cumprir. Então a pergunta de Pedro é interessantíssima, porque ele diz: e nós, Senhor, que deixamos tudo. Esse rapaz aí, que veio perguntar aí, ele era rico e ele ficou com a riqueza, ele está de boa lá com a riqueza dele, sei lá, naquele momento parecia. Agora Pedro e os discípulos tinham largado tudo, né, para seguir Jesus. A família estava lá, quem sabe, na sua casinha, e Pedro andando com Jesus pelas estradas empoeiradas lá de Jericó, Jerusalém, várias cidades, à beira do mar, passando noites, dormindo no relento, sendo às vezes expulsos de alguns lugares, que não gostavam da mensagem. E Pedro disse: nossa, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? O que eu ganho? Parece uma pergunta, e talvez seja uma pergunta meio interesseira assim, né? Eu quero levar vantagem nisso. Talvez não, talvez Pedro estava sendo sincero. E é uma outra passagem que Jesus fala, que Deus ensina assim, que
que nós, para a gente fazer o melhor, qual é o melhor investimento? Investir no céu. Guarda o teu tesouro lá no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói, né? Guarde ali, entesoure no céu, ali é a segurança. O melhor investimento é lá no céu. Se você é um bom investidor, aqui, isso é bom, é ótimo, né? Mas Jesus diz que o melhor investimento é lá no céu. E eu pensava sobre isso, né? Que Jesus nos ensina a fazer o melhor. E às vezes a gente corre como esse jovem rico, talvez para investir aqui bastante, para ter aqui, fazia, quem sabe ele era um bom investidor, ele, não sei se ele herdou isso, essa riqueza, mas ele cuidava, zelava para que tivesse, para que não perdesse. Mas o ensino bíblico, o ensino de Jesus é que guarde lá no céu, invista lá no céu. E como investir lá no céu? Até falando nisso, né? Me lembrei agora dos dízimos e as ofertas que eu não fiz, né, pastor Reis? Tudo bem? Mas o investimento aqui, a gente não vai investir com moedas, com dinheiro aqui lá no céu. Não dá para investir assim, né? Vamos mandar lá para o céu, não tem como alguém levar para lá assim. Mas o investimento lá no céu é uma vida transformada agora de desapego das coisas terrenas. E um amor grande por Jesus, por Deus. O amor verdadeiro pelas coisas de Deus. Jesus entendeu a necessidade daqueles homens, de Pedro e dos discípulos, e graças a Deus que ficou escrito para nós. E ele deu uma resposta clara. Vocês querem investir, querem respostas terrenas, ou vocês querem investir no além, depois na vida eterna? O sistema humano, financeiro aqui, econômico, o projeto é para aqui, né? Aí depois, quando a pessoa chega no fim de sua vida aqui na terra, terminou tudo. Não tem como passar para o além. Mas eu era uma pessoa rica, eu guardei muito dinheiro, botem tudo no meu caixão lá, que depois lá na outra vida eu vou desfrutar. Não funciona assim, né? Então, quando deixamos tudo para seguir a Cristo, a promessa é que receberemos muito mais do que nós renunciamos. O que você deixou para seguir a Jesus? O que você largou para andar com Jesus? Foi difícil? Foi duro? Machucou? Quem sabe sim, algumas partes de nós tivemos que renunciar. E aquilo que você gostava, aquilo que eu gostava, e algumas coisas tive que... Não, isso aqui não vou fazer mais, porque não agrada o meu mestre. Quando andar com Jesus, começo a ler a palavra, começa o Espírito Santo me esclarecer, e eu vejo como é que eu tenho que andar. E às vezes não precisa ninguém me dizer assim, você tem que andar por aqui, a menos que eu não busque saber como é que eu devo andar, como é que a palavra me ensina, né? E por fim a vida eterna. O meu maior tesouro é a vida eterna. O meu maior objetivo é a vida eterna. Aqui eu sei, nós sabemos, estamos conscientes que há um tempo somente de vida e depois acabou. E depois que acabar, e aí nós nos apegaremos em quê? Em Jesus, em Deus, na segurança que Ele nos dá, né? Então quem perder tudo, quem deixar tudo, aparentemente perdeu, mas na verdade está ganhando. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Aqui está falando sobre Israel, que era o primeiro. Israel foi o povo que foi chamado primeiro.
mas porque ele rejeitou o Messias, ele ficou então parado, está agora num período de descanso, sei lá, assim, enquanto abriu-se uma porta para os gentios, que somos nós, de salvação. A salvação era para Israel, mas Israel não entendeu, então fechou-se a porta para Israel para um tempo e abriu-se a porta para os gentios, que eram os outros povos, dos quais nós nos incluímos. Então abriu essa porta para os gentios. Então os gentios agora serão os primeiros. E os que eram primeiros, Israel será derradeiro, será por último. Quando deixamos as coisas por amor a Deus, vivemos ou viveremos com aquele que nunca vai nos deixar, Jesus. O que receberemos? O que eu vou ganhar? O que eu ganho quando eu aceito Jesus? Como é que foi a tua experiência quando você decidiu andar com Jesus? Teve que deixar alguma coisa? Não precisava deixar nada, estava tudo certo. Teve que deixar alguma coisa? Eu também tive que deixar algumas coisas. Graças a Deus que eu deixei. Graças a Deus que eu pude deixar umas coisas. Graças a Deus que eu pude largar umas coisas. Graças a Deus que as coisas ficaram. E como o apóstolo Paulo diz, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Então o que eu vou receber? O Senhor me promete o que, Senhor? Vamos lá para voltar um pouquinho em Mateus 5. Tem alguma coisa que Jesus fala aqui sobre a gente pode receber se formos fiéis. São Mateus 5 fala sobre o sermão da montanha, e Jesus começa a falar sobre algumas coisas aqui no capítulo 5 de São Mateus. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se aproximaram dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que eu ganho, Senhor? Em te seguir? O reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que eu ganho, Senhor? Vai ser consolado. Começa a minha consolação aqui quando eu começo a andar com Jesus, e vai estar lá na eternidade, onde não haverá choro nem pranto mais. E eu quero estar lá. Meu objetivo é chegar lá, irmão. Eu não quero ficar pelo caminho e ser bonzinho assim e tal. Não, eu quero ser, eu não sou, mas busco a santidade, a pureza, novidade de vida com Jesus, com Deus, para que eu possa chegar lá. O Senhor diz assim, Ele, Deus, eu sou santo, então eu quero que vocês também sejam santos. Busquem a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí ele continua, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Que terra? Não é essa aqui. Essa terra nós estamos aqui já. Nova terra, novo céu, nova terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos de justiça. O que eu ganho com o Senhor? Eu vejo a injustiça para todo lado. Eu vejo as pessoas honestas ou justas, às vezes sofrendo, e o injusto se dando bem. O que é isso? Então, quem tem sede e fome de justiça vai se saciar em Deus, no Senhor, um dia. Aqui a gente crê, a gente acredita, a gente segue, mas naquele dia seremos saciados, fartos. Esse é o reino de Deus que Ele veio anunciar, um reino diferente dos reinos que já estavam instalados pela terra. Um reino dominava outro aqui na terra e dizia que ele era melhor. Mas Jesus vem com um reino totalmente diferente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor para comigo, né, os inimigos já tinham nos destruído, diz o salmista lá atrás. Não fosse a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que você vai ganhar a seguir a Jesus? Limpo de coração.
vai ver a Deus. Isso não é uma utopia, isso não é uma historinha assim, né? Nós somos adultos. O Espírito Santo clareou no nosso coração essa mensagem. Isso é verdade, isso é puro, é de Deus. E ele segue dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aí você sofre porque você não é briguento. Era briguento quando era criança só. Eu brigava por algumas coisinhas lá em casa. E nós éramos uma turminha boa, sabe assim. Daí dava algumas discussões. Mas não. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam a paz. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa aqui é a passagem que Marcos diz lá: vocês vão receber muitas coisas com perseguição, né? João, lá uma das suas cartas, ele diz que: filhinhos, não ameis o mundo. João, com amor, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, porque o mundo não ama vocês. O mundo não ama vocês, o mundo vai perseguir vocês, o mundo vai odiar vocês. O sistema, entende? Mundano assim de Satanás, que ele é o senhor desse século aí, ele que... Então, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, disse Jesus, vocês se alegrem, porque vocês estão fazendo uma grande obra para Deus. Vocês estão sendo dignos de sofrer um pouquinho pelo meu nome, nome de Jesus. Estamos sofrendo pelo nome de Jesus? Há muito sofrimento para você, pois que você está seguindo Jesus, está sofrendo bastante? Eu acho que, ao meu ver assim, parece que não estamos sofrendo muito, né, irmãos? Isso pode ser uma armadilha também para a gente pensar que está tudo bem, e nos acomodamos, né? Que bom ser crente, não tem problema. E o inimigo vai minando a nossa força assim: está tudo bem, vai me deixando crente na igreja, né? E eu não tomo um caminhar com Jesus com ousadia, aleluia, um andar com Jesus com intrepidez, como andavam os discípulos, por exemplo, ou como muitos andam com Jesus por aí ainda na atualidade, com intrepidez, com ousadia, com graça, com poder, com unção, com virtude, buscando ser parecido com Jesus. Vai Jesus, e nós vamos do lado de Jesus, sendo semelhantes, parecido com Ele. O que Ele faz, eu faço. O que Jesus não faz, eu não faço. Jesus ama, eu amo. Jesus perdoa, eu perdoo. Jesus estende a mão para o marginalizado, esquecido, rejeitado pela sociedade. Daí eu estendo. Minha mão também. Eu vou me sujar. Então, o que receberemos? O meu objetivo é esse de falar nesta noite. O que nós vamos ganhar em andar com Jesus? O que receberemos? A vida eterna no final. Deixamos tudo para seguir a Cristo. Deixou teus prazeres, deixou, quem sabe, aquele sonho, deixou aquele sonho de ser famoso, porque não combinava com o reino de Deus.
1 Pedro, primeira carta de Pedro 2:19. Faz o favor. 1 Pedro 2:19. Pedro traz uma orientação, um cuidado para a gente. Ele diz assim: porque isto é grato que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. 20. Pois, agora é interessante, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Até aqui, o texto diz assim, que se eu for esbofeteado porque eu errei, porque eu pequei, é uma coisa, não tem galardão com Deus. Agora, se eu estou sendo injuriado, esbofeteado porque eu estou fazendo, porque eu estou sendo obediente realmente a Jesus, aí tem prêmio, aí Jesus recompensará, né? Isso é agradável a Deus. E Jesus vem e traz essa mensagem, explica para os discípulos ali, e fica explicado para nós. E depois você vai lendo a Bíblia, mais outros trechos, que vai explicando o que você vai alcançar se você for fiel. O que eu ganho, Jesus, andando contigo? É interessante saber, né? Como é que funciona esse negócio de cristianismo? Eu que pertenço ao cristianismo, como é que funciona o cristianismo? Eu preciso entender, não é legal para mim andar assim, só alguém me puxando pela mão, assim, todo dia, vem comigo aqui, vamos andar junto, né? É bom para mim ter consciência, ter entendimento, buscar entender como funciona o reino de Deus, como eu devo andar no reino de Deus, eu, Olivo. É com uma boa consciência, com uma vida buscando santidade, amando a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, né? E consequentemente amando o meu próximo, assim como eu quero para mim, né? Também penso no meu próximo, no ensino bíblico. E aguardando a volta de Jesus, o retorno do Senhor, a ressurreição dos justos, para que eu possa estar lá com o Senhor naquele dia. Aqui é um período, como nós já falamos, aqui é um tempo, isso aqui um dia termina, irmão. Quando a gente é novo, quando eu era jovem, parecia que tinha toda a força do mundo e o fim nunca vai chegar, está muito longe. Agora eu vejo que já está mais perto, né? Claro, já passei uns quantos anos, né, Simão? Então, eu preciso manter a minha caminhada com Jesus para me alcançar as suas promessas, para me alcançar o que Ele prometeu, mas o Senhor não vai me dar assim, só porque é o Olivo, só porque é o fulano, Ele vai levar, não. Nós vamos alcançar o Senhor, nós somos fiéis até o fim. Quem for fiel até o fim alcançará a coroa da vida, diz o texto bíblico. A coroa da vida seria tipo um prêmio, a vida eterna. Quem for fiel até o fim, está lá em Apocalipse, quando ele escreve as cartas, manda João escrever as cartas às igrejas. Quando finaliza ali as cartas às igrejas, ele diz: e quem for fiel até o fim alcançará isso, alcançará aquilo, terá um novo nome. E então moraremos com o Senhor para sempre, num novo céu e uma nova terra. Você já ouviu falar? Já te contaram? Não me contaram sim, mas eu também li. Eu não fui só porque me contaram, eu fui buscar para ver se era verdade, né? Nós precisamos fazer isso. E o texto bíblico diz que para quem for fiel, quem andar com Jesus, estará com o Senhor para sempre um dia. E das tristezas e dores não nos lembraremos mais.
E todo pranto, toda lágrima, toda dor, todo pranto o Senhor enxugará. E habitaremos com o Senhor para sempre. E uma nova cidade que o Senhor já fez, está pronta, para que possamos habitar nela. E no centro da cidade tem uma praça. E naquela praça tem uma árvore, chamada Árvore da Vida. E as folhas, o fruto, as folhas daquela árvore, que é da vida, serão para alimentar as nações. Não é maravilhoso, é grandioso o que Deus tem para nós. A minha mente não alcança, mas eu espero, eu amo o Senhor, eu amo as suas promessas, eu aguardo esse dia. Às vezes, há momentos no dia que me foge isso assim, entendeu? Para você também, né? Há momentos no dia que nos escapa esse pensar assim, e nos ocupamos com a vida, com o trabalho e tal, mas daqui a pouco eu lembro, Senhor, o Senhor nos prometeu um lugar, que nós chamamos de céu. Céu é lugar aprazível, céu é onde tudo é perfeito. É para lá que o Senhor nos chamou você, chamou cada um de nós para nós irmos para lá, para o céu. Então o que eu estou dizendo aqui, é que há um início de jornada, há um percurso e um final. Tipo introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas só que alguns não conseguirão chegar lá, irmãos. A Bíblia diz isso e me alerta para isso, que alguns não conseguirão chegar porque vão ficar entretidos com as coisas dessa vida aqui. A promessa é maravilhosa, é grandiosa, não há outro ser, Deus, que tenha feito uma promessa parecida, semelhante, quase alcance essa. Não existe, só há essa. Há só um caminho, há só uma porta, há só uma salvação, há um só Deus, um só Senhor. A porta é Jesus, o caminho é Jesus. E Ele convida a humanidade, Ele diz: vinde a mim todos os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei, eu vou dar descanso para vocês. A começar aqui na terra, quando a fé, a esperança nos alimenta para descansarmos. Mas depois a vida eterna. Quem está correndo esse percurso? Todos fomos convidados. Se alguém está ficando para trás, vamos tentar ajudar essa pessoa, que ela continue, para que nós possamos chegar juntos lá no céu. Há algumas simbologias da Bíblia sobre o lugar lá, né? A entrada lá, a chegada do céu. E eu estava lembrando aqui agora de uns cânticos antigos que falam sobre simbologia para chegar no céu, que diz que antes de chegar no céu tem que passar o Jordão. É um cântico que a gente cantava antes, né? Que talvez você não conheça. Ao passar o Jordão, eu não vou passar só. Passar dessa vida para a outra, não estarei sozinho. O Senhor estará comigo para entrar lá. Ao chegar no céu, não vou chegar assim, sozinho. O Senhor estará comigo para me dar vinde benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Está tudo preparado, irmão, não está desorganizada a coisa, não. Está tudo organizadinho. Só o tempo que precisa passar, ou deve passar, ou vai passar, para que as coisas se concretizem. Deus não sofre a influência do tempo, para Ele está tudo no mesmo tempo. Nós que às vezes nos angustiamos aqui com o dia, com o tempo, com os anos. Mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. Eu estarei, se Deus quiser, e eu quero também, né? É preciso eu querer também. Você também. Nós também, como igreja,
Estaremos lá com o Senhor para sempre. E dos 4 cantos da terra, não é que a terra seja quadrada, mas o Senhor vai levantar pessoas que temeram o seu nome, que passaram por perseguições, mas ficaram firmes no Senhor. Quem sabe até falharam, erraram, como eu erro, mas se arrependeram, se converteram. Em algum momento sentiram vergonha de Jesus por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Senhor, Jesus, eu fiquei com vergonha de falar no teu nome para aquela pessoa que estava precisando ali, e passou o tempo, passou a oportunidade. Me perdoa, eu quero agora, próxima vez, Senhor, eu quero a ousadia do teu Espírito Santo para me falar do teu nome para a pessoa, para que ela possa ter a oportunidade de chegar no céu também um dia. O que nós vamos alcançar te seguindo, Jesus? Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é tudo. Anda com Jesus, não te afastes de Jesus, não deixe de Jesus. Que nós receberemos? Vida eterna no final. Vida eterna, para sempre com Deus. Amém? Tá bom para vocês assim? Para mim tá. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com vocês. Há tanta coisa, né, que a Bíblia fala sobre o céu, sobre o futuro, sobre que os escolhidos ou os que foram fiéis alcançarão. E lendo essas coisas nos motiva, nos desperta para continuarmos, né? Eu quero estar lá. Nós estamos lutando aqui para chegar lá, né, irmão? E chegaremos em nome de Jesus. Há um descanso para todo aquele que rejeitou o mundo, o pecado, para seguir Jesus, para andar com Jesus. Há um descanso, há um prêmio, né? Mas não é prêmio assim terreno. Como a gente tem só essas coisas terrenas na nossa cabeça, assim, às vezes a gente não consegue dimensionar, explicar as coisas do céu, porque é outra esfera, irmão. É muito sublime, muito maior, né? Paulo teve uma visão, ele disse que viu coisas inefáveis, quando ele teve uma revelação de Deus, que ele não conseguia dizer direito como é que era. João, no Apocalipse também, ele diz assim, na sua visão do céu, da árvore da vida, de um rio que ele viu lá, ele disse que aquele rio era como que um rio de vidro. Por quê? Porque para poder comparar com as coisas que tinha aqui, ele tinha que usar essa expressão, né? Amém, irmãos? Então, se você deixou algumas coisas para andar com Jesus, não volte atrás, pegar aquelas coisas de novo, porque não vale a pena. Vale a pena andar com Jesus. Amém, velho?